Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, com mais uma atividade dessa gambiarra, dessa síntese da teoria do crime, nessa gambiarra jurídica. E hoje, como vocês podem ver, vim fantasiado do meu querido amigo, grande mestre Décio, o viking do direito penal. Que é a barbona, hein? E justamente para falar de um tema que ele gosta muito, que lhe é muito caro. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje ainda, que é uma síntese, tá? Um conteúdo muito pequeno, muito restritivo das nossas aulas, das nossas atividades remotas, que inclui um pouquinho de conteúdo sincrônico, não é? Ou seja, nossas reuniões, e aqui um conteúdo mais básico, mais disciplinar, mais conteudista, e sempre em síntese, porque lá na sala de aula é onde nós aprofundamos, tá ok? Então, siga aí e aproveita para curtir o canal aí, pessoal, e colocar o sininho para acompanhar qualquer vídeo que eu lance, tá certo? Então, vamos lá, no espírito do meu querido amigo Décio, vamos seguir adiante, falando sobre esse conteúdo. Eu vou abrir aqui para vocês e vou colocar agora uma imagem melhor aqui para dar privacidade para os meus cachorros, ok? E hoje eu estou de terno, pessoal, tá? É porque eu estava participando, né, pasmem vocês, de uma colação de grau digital. E aí, como diz o ministro Marco Aurélio, não quis aí perder a liturgia daquele momento tão importante dessa turma se formando, né? Conquistando aí o mercado e as atividades, um momento muito difícil, né? Então, pareceu importante o vestir o terno para fazer a colação ali naquele momento e já aproveitei na sequência para gravar essa aulinha. Então, vamos lá, pessoal. Bem jurídico, pessoal. Vamos falar sobre bem jurídico, tá? Um tema muito bacana, como vocês podem imaginar, a gente vai aprofundar muito isso em sala de aula, trazer vários elementos para a gente problematizar. Aqui é um conteúdo muito rápido, muito célere, e eu vou fazer a partir da perspectiva do Zaffaroni, do Raul Eugênio Zaffaroni. Para quem não sabe, o Zaffaroni é um dos maiores juristas, se não o maior jurista da América, né? Da América Latina, sem dúvida nenhuma, com reconhecimento internacional, já foi ministro da Suprema Corte Argentina e hoje está no Tribunal Internacional Penal. Eu tive o prazer de ter aula com ele, né? Já várias situações assisti suas aulas, e é uma pessoa sem dúvida de, né, mente privilegiada, assim, de uma qualidade assim de análise e muito rica, né? A ponto dele não só se contentar, meu cachorro está nervoso aqui comigo, não só dele se contentar em pesquisar na Argentina, como também escrever um dos melhores livros de direito penal do Brasil, né? Que é o Manual do Direito Penal Brasileiro. E é esse que eu estou utilizando. Então, vamos lá, como vocês sabem, a gente trabalha ali com os nossos tópicos, né? Em cima, vamos começar, hoje vamos vermelhinho, tá? Em homenagem a esse meu amigo justamente que é atleticano, né, cara? Como o cara vira atleticano, o cara estudou, tá certo? Fez ensino superior, ela fez faculdade, mestrado, 2 mestrados, e o bicho vira atleticano. Você não tem fundamento, uma coisa dessa. Mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: a gente tem que entender que nós estamos falando de bem, né, de bem juridicamente tutelado, bem jurídico, né, tutelado. O cachorro está me atrapalhando aqui. Sai, vai falar já agora. Pelo direito penal. Então, não nos interessa uma teoria geral do bem jurídico, né? Nos interessa aqui justamente o bem jurídico que é penalmente tutelado. Então, muito rapidamente, o que nós podemos saber, né, lembrando que é uma síntese, é que, inicialmente, nós estamos falando de entidades, tá? O bem jurídico é uma espécie de uma abstração, né, para dar concretude, ou seja, você cria uma espécie de uma entidade jurídica para dar concretude a determinados sentimentos, emoções, valores da sociedade elencada pelo poder político, nesse caso, legisladores brasileiros, a partir de outros setores, né? Então, por exemplo, a partir da Constituição, do direito civil, de leis, tal, não sei o quê, lei ambiental, eles vão colocando, mas basicamente a Constituição elenca os principais valores, as principais entidades no sentido de entidade mesmo, né? Que são ricas da sociedade. Por exemplo, a vida, a segurança, a liberdade, a moral, a honra, etc. Né? Então,
quando estamos falando de bem jurídico, estamos falando dessas coisas, desses elementos, né, que têm um sentido social, né? E ele não precisa ser necessariamente concreto em termos físicos, né? Ele pode pensar, por exemplo, a propriedade intelectual, etc., ou mesmo a vinculação de propriedade, né? Ela é uma construção social, né? Então, mas é muito interessante porque a noção do bem jurídico ela chega no direito penal, né, com um intento, né, com uma função muito clara de dar, digamos assim, maior concretude, maior significado ao direito penal, maior função ao direito penal e não uma função, por exemplo, que pode estar submetida a interesses do Estado, né? Ou seja, essa ideia de proteger a ideia da norma, proteger a própria estrutura jurídica, mas sim de pensar ela individualizada, a partir daquele que sofre. Então, ou seja, quando fala de crime, está falando de alguém que está tendo o seu bem violado, né? O crime é isso, né? Uma pessoa, claro, a gente pode pensar em bens jurídicos aí difusos, né? Espiritualizados, isso é um problema, né? Uma coisa que vale a pena a gente pontuar. E aí a gente está falando, basicamente, né? Ou seja, né, de bens jurídicos que são da pessoa. Então, o bem da pessoa é a vida dela, é a dignidade, a liberdade sexual e etc. Né? Então, vamos lá. Então, ou seja, muito rapidamente, né? Um conceitinho simples, assim, bem digamos, pedagógico, que existem certos entes que interessam ao legislador, que ao legislador se interessa. Como é que é? Está errado aqui. Então, existem certos entes que interessam ao legislador, não interessa mais nada. Isso aí, pô. Que interessa ao legislador. Isso aqui, obviamente, para vocês copiarem, tá, pessoal? Aproveita, pausa e copia. Bem, vou colocar mais esse conceitinho aqui, interessante. E eu vou passar depois também um texto do Décio, vou colocar no nosso AVA, no nosso ambiente virtual. Ele tem a dissertação dele bem interessante, um capítulo sobre bem jurídico, que ele aprofunda bem, para quem tem interesse nesse conceito, né, nessa análise, vale a pena, tá? Aqui é só uma síntese. Então, eu vou passar mais isso aqui. Então, 3 conceitinhos básicos para você anotar aí nas suas anotações. Bem, esse interesse é expresso através de uma norma jurídica, tá certo? Então, por exemplo, aquela que é possível retirar da lei, né, do Código Penal, do artigo 121, por exemplo, né, matar alguém. A norma está dizendo não mate, então, ou seja, não mate por quê? Porque a vida é um bem protegido, é protegido tão importante que naquele caso, naquela ação, naquele verbo matar, ela vai estar sendo protegida por uma pena de sanção, né? Ou seja, uma pena de prisão. Então, ou seja, que faz com que seja considerado juridicamente como bens. Ou seja, são bens, são uma entidade valorada, né? Juridicamente falando. E quando passa para o legislador penal querer tutelar essa norma, né? Esta normal está errado, tá louco. Esta norma, punindo a sua violação com uma pena, passando a ser, então, bem jurídico, penalmente tutelado. Isso é o básico, tá, pessoal? Importante para isso é você saber o seguinte, que nem todo bem jurídico é penal. E o bem jurídico não protege todos os bens, né? E o direito penal não protege todos os bens jurídicos. Aqui vale a pena você retomar, não é desse conteúdo, os princípios do direito penal. Eu posso fazer depois, se vocês quiserem, uma aula sobre princípios do direito penal. Né? Se vocês colocarem aqui vou começar a virar youtuber, hein, pessoal? Coloca aqui nos comentários, pedindo que eu faça uma aula sobre... Posso fazer uma aula, um videozinho curto sobre cada princípio, se quiserem. Então, por exemplo, aqui a gente pode imaginar essa questão do princípio, 2 princípios da lesividade, mas vou falar de um outro aqui, que é o princípio da última ratio, né? Ou da intervenção mínima, é justamente um princípio que ele vai ser composto de 2 análises que envolvem o bem jurídico, ou seja, o direito penal, como uma última escolha do Estado, né, deve apenas selecionar fragmentos do bem jurídico, ou seja, o bem jurídico ele é selecionado fragmentalmente, ou seja, são pedaços dele, então você não protege a vida integralmente, porque seria impossível. Você protege ela contra determinadas ações específicas, tal. Até porque a vida, né, diferentemente do que pensam algumas pessoas aí, é uma definição biológica. Então, vida é tudo aquilo que é um metabolismo cercado e com metabolismo próprio, né, uma entidade fechada, um metabolismo próprio. Então, não é toda a vida que é protegida, não é toda a forma de vida, mesmo quando fala em ser humano, por exemplo, não é em todas as circunstâncias, né, que isso acontece. E esse bem jurídico ele deve ser protegido subsidiariamente
pelo direito penal, ou seja, de forma secundária, de forma acessória, porque as principais formas de proteção não devem decorrer, obviamente, de um direito tão bruto, né, e tão, digamos assim, no caso brasileiro, marcado pela escravidão negra, né, pelo racismo estrutural, né, evidentemente uma política de morte, né, uma política de segregação, de violência, com pouca eficiência, dado que ele é aplicado hoje. Então, se você se sente inseguro hoje, você tem que bater palma para a nossa estrutura, né, de segurança pública e, né, para a nossa estrutura aí do direito penal, né, que faz esse show de horrores, né? Basicamente é isso, não tem muito o que dizer, né? Os caras ficam, não, mas, né, ou seja, é o que acontece, nós vivemos sobre esse regime. Então, a gente não tem como, né, só defendê-lo, é necessário criticá-lo, e mais do que necessário, eu diria até mesmo fundamental, né? Porque nós podemos notar aqui o quanto a gente tem uma dificuldade grande com determinadas análises, né? A questão do bem jurídico é uma delas, né? Se a gente notar, por exemplo, né, que aí você consegue tentar pensar um objeto, por exemplo, que dá concretude à ação do direito penal, ou seja, não basta você fazer uma conduta, é preciso que essa conduta, de fato, efetivamente lesione o bem jurídico, né, de forma grave, e não qualquer bem jurídico, um bem jurídico importante. E isso, teoricamente, criaria um sistema maior de proteção, né, de função do direito penal dentro desse sistema que a gente vive, mas o que a gente nota é justamente que isso não acontece, né? Por exemplo, nós temos um crime como o crime o crime sui generis, né, do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Qual que é o bem jurídico daquilo? Qual que é o bem jurídico do crime de tráfico? Assim, a pessoa é presa, fica anos preso, crime de tráfico, e qual que é o bem jurídico? O bem jurídico é um bem jurídico espiritualizado, né? O bem jurídico ele não é concreto, você não tem como marcar isso, delimitar ou seja, juridicamente falando, só na dogmática, tirando sociologia, criminologia, só na dogmática penal, a própria proibição do bem jurídico das drogas, né? Seria um equívoco, né? Seria uma coisa que não poderia ser proibida justamente porque, primeiro, que não há uma unidade de ideias, né, sobre isso, né? Ou seja, não é alguma coisa que é amplamente entendido como correto criminalizar. Segundo, porque, como eu disse, é um bem jurídico absolutamente espiritualizado. Aqui fica uma dica também dos textos do nosso querido mestre germânico, teutônico, Sebastian Scher, que eu tive o prazer de ter um livro prefaciado por ele, um livro que vai sair agora sobre política de drogas, né? Vamos lá, então. Dito isso, pessoal, vamos passar adiante. Vamos continuar nosso debate aqui sobre a importância do bem jurídico, né? E, mais uma vez aqui, lembrando, sempre estou insistindo, sei que está chato isso, mas é que tem pessoa que fica pulando, então tem que insistir. Lembrando que, pessoal, vão estudar os livros, né? Vão assistir as aulas, porque aqui não tem todo o conteúdo, aqui é só um pequeno conteúdo, tá? Vamos lá. Qual que é a importância do bem jurídico, né? Bem, no sistema que nós vamos estudar agora, que é o que nós chamamos de um sistema, né, que junta, né, ou seja, tem uma estrutura finalista, mas acrescenta a ela elementos de função, né, de função política, né, ao direito penal, ou seja, qual que é a função do direito penal, entende-se, obviamente, né, que por conta do autor, né, de um grande pesquisador chamado Klaus Roxin, que essa função, né, a função teleológica, ou seja, o objetivo final do direito penal deveria ser proteger os bens jurídicos, não é? Então, por isso, o bem jurídico ele está diretamente relacionado com a questão do tipo penal, ou seja, com a tipicidade, ou seja, não existe conduta típica que não afete um bem jurídico, tá? Ou seja, não existe conduta típica que não afete bem jurídico. Aqui vale a pena lembrar desse clássico, né, de escrever o quadro, né, sempre, né, que o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável, tá? Isso que é o básico. E então, voltemos aqui. Então, veja, todo tipo penal, tecnicamente falando, deve ter um bem jurídico. Esse bem jurídico, né, ele justamente é o que dá, o que permite, né, você pensar, né, o desvalor de ação, o desvalor de resultado, porque tanto o desvalor de ação como o desvalor de resultado também estão associados ao tipo a ação contra qual bem jurídico estamos falando, né, sobre o que estamos protegendo. Por isso, por exemplo, é muito difícil a gente pensar, assim, acontece, obviamente, mas esses bens jurídicos mais difusos, né, como... Ó, eu não vou falar qual que é o bem jurídico do crime de tráfico, não, hein? Você pesquisa aí e me traga na nossa reunião. Traga ali, pesquise qual que é o bem jurídico do uso de drogas, né? O que estão querendo proteger com isso?
e ver, né, o quão que isso é espiritualizado. Mas vou dar um outro exemplo, o meio ambiente. Veja como o direito penal é um fracasso em proteger o meio ambiente, um fracasso. Ninguém é preso no Brasil desse, né? Ninguém é punido, não tem nada, não tiram propriedade, não fazem nada. Literalmente, o sistema de justiça cria um sistema literal de grilagem, né? Ou seja, permite o crime ambiental, a grilagem, derrubada das terras, aí depois de um tempo cria-se um pacto, um acordo, e libera-se novamente. Ou seja, a lei ambiental ela tem uma baixíssima, é simbólica, ela não tem eficiência contra os verdadeiros criminosos do meio ambiente, né? Então, quão difícil é você criar um direito penal para proteger coisa abstrata, né? Coisa difusa, coisa que não está, diferentemente da minha propriedade, diferentemente da minha vida, a minha liberdade, né? Ou seja, uma coisa concreta, o cara sentiu aquilo, né? Então, interessante, essa discussão vale a pena, é uma discussão muito rica. Visto, então, que os tipos penais não passam de particulares manifestações, né? Então, ou seja, os tipos são manifestações da tutela jurídica, ou seja, porque os tipos são justamente o mecanismo pelo qual, né, o direito penal procura proteger determinados bens jurídicos contra determinadas ações específicas. Tá? Em último caso, é importante saber o seguinte, que o crime, como vocês podem ver, ele é mais do que o bem jurídico. Tá? Aqui, ó. Crime é mais do que a lesão ao bem jurídico, porque a lesão do bem jurídico está aqui, ó, está na tipicidade, como nós veremos. Todavia, é um elemento fundamental, né? Então, ou seja, não é todo crime, mas é um espaço muito importante, até mesmo porque você pode, né, punir a pessoa sem ter lesão ao bem jurídico, né? Só pela grave ameaça, você expor um bem jurídico importante é um ato muito grave, né? Muita ameaça, né, uma coisa grave, se merece também a resposta, né, do direito penal. Aqui também, né, trazendo um pouco da reflexão daquilo que nós vamos chamar depois como funcionalismo, a gente pode pensar que dá um sentido teleológico à lei penal, ou seja, um sentido teleológico, ou seja, né, uma espécie de um porquê existir. Então, por que nós punimos? Por que nós criamos esse dispositivo? É para proteger o quê? Para proteger quem? Né? E aí é muito interessante que o bem jurídico ele vai se atualizando na sociedade, né? E vai mudando. Veja, né, a questão da privacidade hoje já não é uma coisa tão importante quanto já foi, né? Ou agora, né, tem reviravolta sobre isso, então, ou seja, é legal pensar, né? E, obviamente, né, nesse sentido, por dar essa finalidade, né, dar essa coisa mais concreta, a gente pode saber, eu posso imaginar que, sem o bem jurídico, o direito penal seria uma coisa meramente formal, né? Seria um formalismo qualquer, né? Então, bastaria que estivesse na lei, qualquer conduta poderia, qualquer comportamento, qualquer coisa poderia ser criminalizado. O que impede isso é justamente que o direito penal tem que estar atrelado, né, a um bem jurídico, né? Senão não é possível. Tá? Então vamos aqui, eu vou passar um conceitinho que eu gosto muito de bem jurídico, que é o conceito do Zaffaroni, o Zazá, né? Falo isso em sala de aula e é por causa do seguinte, pessoal. Não é para desrespeitar o professor, mas é que a gente tem que ler esses caras tanto, que é necessário criar uma intimidade. Então, eu fico amigo deles. Né? Então, eu vou criando nomes, apelidos. Né? Então, vamos lá, vamos para o Zaffaroni, esse grande mestre. Bem, eu gosto muito desse conceito porque ele é um conceito, na minha opinião, muito legal, né? Muito autônomo, assim, muito compatível com uma visão política que eu tenho, né? Uma visão de sociedade que é uma visão sobre, né, que envolve sobretudo a ideia de liberdade. Então, né, o bem jurídico penalmente tutelado, e olha que interessante, não é a vida em si, não é a propriedade em si, não é o bem em si, é a disponibilidade que você tem dele. Por exemplo, eu posso dispor do meu patrimônio. Eu posso, né, ter alguma coisa aqui, alguém pediu, eu falo, não, pode levar para você aí e tal, leva, pega aqui, toma, né, não quero mais, né? Eu posso, por exemplo, dispor da minha sexualidade, né? Posso dispor como eu bem entender, né, dentro dos critérios da lei, né? Então, por exemplo, eu posso me propor a fazer uma atividade, né, aceitar uma relação sexual, por exemplo. Agora, veja, o crime está justamente quando eu não disponho. Eu posso dispor, por exemplo, olha que interessante, da minha honra, né? Da minha honra, eu posso dispor da minha honra.
Então, eu posso falar assim, olha, pessoal, ontem eu bebi, passei mal, nossa, passei mal, vomitei, fiz isso, fiz aquilo, conto uma história, né? Porra, etc., para um monte de gente, né? Isso aí eu estou dispondo da minha reputação, estou maculando a minha reputação, mas eu estou, né? Eu estou fazendo isso. Eu posso dispor dela. O que não pode é alguém dispor do meu bem jurídico. Ou seja, alguém fazer algo, né, por mim, né? Ou seja, por exemplo, eu posso dispor da minha propriedade, mas eu posso dispor, né? A pessoa não pode, né, usurpar a minha disponibilidade, né? Então, o bem jurídico, penalmente tutelado, é a relação de disponibilidade com o indivíduo, com o objeto, né, protegido pelo Estado, que revela seu interesse mediante a tipificação penal das condutas que né, das condutas relativas aí. Então, por exemplo, né, vamos colocar alguns exemplos aqui. O bem jurídico, então, não é, por exemplo, a honra pura, como eu estava dizendo, mas sim o direito de dispor da própria honra. Tá? Então, um exemplo bom é esse, né? Eu posso contar meus pecados, contar coisas que maculam, posso contar até um crime, posso, ó, eu fiz um crime e tal, né? Ou seja, o cara está se caluniando, né? Assim, facilmente, né? Porque ele achou, sei lá. Ou seja, a pessoa pode falar o que quiser. Agora ela pode, né? Dispor. Né? Ninguém mais pode. E a mesma coisa, como diz, da sexualidade, do patrimônio e tal. Então, o bem jurídico não é a coisa em si, mas essa relação de disponibilidade. Isso é muito importante, pessoal, porque isso aqui a gente vai ver outras visões em sala de aula, a gente vai tentar trazer mais elementos aqui para a gente poder pensar, mas aqui basicamente é uma relação, é um conceito bem interessante, né? Ou seja, que dá para se pensar, então, o bem jurídico não como a tutela do bem jurídico está em si, mas essa relação de disponibilidade, tá? Então, a conclusão é essa. A conclusão é que o bem jurídico, a conclusão é que os bens jurídicos são direitos que nós temos de dispor de determinados objetos, né? Dispor de determinados objetos. E aqui a gente pode imaginar, né, uma série de situações que comprovam de fato, efetivamente. Um exemplo bom é o suicídio. Né? O suicídio, a pessoa ela não é punida, né, por isso. Mas, né, veja só, não é punida, não é, ou seja, não tem uma criminalização. Mas se você ajudar ela, né, se você incentivar ela, auxiliar ela ao suicídio, daí é um crime, é um tipo penal específico, né? Bem, vamos lá, vamos apagar aqui. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, pause e volta o vídeo. Essa é a vantagem desses vidinhos gravados. Vamos lá, vamos para os próximos tópicos. Então, vamos pegar uma outra cor aqui agora. Vou pegar o laranjado. Precisão do conceito de relação de disponibilidade. E olha que interessante, pessoal. Essa questão da disponibilidade tem tudo a ver com a forma que nós vemos o próprio Estado, tá? Ou seja, isso aqui tem a ver com a concepção que você vai adotar de teoria política, de teoria do direito, não é? Você pode entender, por exemplo, que nós não temos direito, que tem direito é o Estado, e nós somos meros joguetes, não é? Mas podemos entender que nós, sim, somos entidades portadoras de direito, então a disponibilidade e a liberdade sobre o seu bem se torna muito importante. Isso é muito comum na sociedade pensada como liberal, né? Em suma, obviamente o que você precisa saber aqui é que isso vale a pena dizer, né? Eu vou aprofundar em sala de aula, mas que não é pacífica essa teoria, tá? Que existe uma variedade de conceitos de bem jurídico. Uma variedade, tá? Ou seja, ela é um conceito muito importante que está muito sujeito à visão, né? à concepção do direito. Ou seja, ela guarda profunda relação com as visões, a concepção geral do direito e do Estado. Então, se o Estado ele é uma pessoa, né, se você pertence ao Estado, o Estado pertence a você, né? Pergunta besta, né? Mas
né? Ou seja, tem a ver um pouco com isso, né? Então, essa ideia de que, né, que a vida é um bem indisponível, né? Não sei se é bem isso, eu acho que a vida é o bem mais disponível, né? Te disponibiliza o tempo todo, né? A pessoa pode, sei lá, perder tempos, né, da sua vida com coisas muito arriscadas e perigosas, como, sei lá, o sertanejo universitário, né? Pode matar a pessoa, não estou brincando, né? Ou seja, a pessoa pode optar, né, por fazer o que quiser da vida, né? Imagine, pessoas optam por tomar cerveja, fumar e blá blá blá. Então, você é próprio dispor a vida, né? O cara que gosta de sair fazer caminhadas. Então, ou seja, como é que a vida é indisponível, né? Isso é impossível de ser dito. A vida é disponível. Talvez seja a vida seja a coisa mais disponível que nós temos. Se a vida fosse indisponível, você ia ter um controle absoluto de biopolítica, né? Assim, temos Foucaultianos, uma ultrapolítica de biopolítica, de controle estrito. Então, assim, me dá aqui esse McDonald's, você vai engordar. Me dá aqui essa Coca-Cola, né? Pô, não tem essa lógica, né? Então, óbvio que você não pode confundir também essa ideia de disposição com a ideia de destruição. Não é isso que a gente está falando. Está falando de dispor de, né? Dispor do patrimônio, dispor da sua sexualidade, dispor do seu pudor moral. Então, veja, o pudor moral, a moral não é... A moral, como nós vamos ver lá, não pode ser pensada como bem jurídico. Eu não posso criar bens jurídicos moralizantes, né? Mas o pudor moral, ele é um objeto. Então, ou seja, né, o Estado ele garante, ele tenta garantir que as pessoas possam manter o seu pudor, né, diante das ações dos outros. Então, por exemplo, uma pessoa fazendo sexo em praça pública, né, em um lugar público, como aconteceu agora em Brasília, né, que teve um cara na jato, na lancha lá e tal, né, aquele ato em si, ele é um ato de violação, né, porque ninguém é obrigado a ver aquilo, acordar de manhã e ver um cara fazendo sexo no Lago Paranoá, né? E aqui fica a música do nosso querido Sérgio Sampaio, de Cachoeiro de Itapemirim, que ele canta: ver o que há no Paranoá. Então o cara acorda de manhã para ver o que há no Paranoá e tá lá, né? Aquela coisa e tal. Então, ou seja, o cara não pode. Mas se eu quiser dispor da minha moral, eu falo assim, putz, eu quero ir numa casa de swing, né? Porque eu sou voyeurista, eu gosto de ficar observando, eu gosto de que me observem. O cara pode dispor disso, né? Ele pode fazer isso. O que não pode é que alguém faça por ele sem ele querer dispor, entendeu? Então, isso não significa exatamente de destruir, tá? Não é uma destruição do bem jurídico, mas sim justamente essa ação. Então, por exemplo, né, abandono da própria saúde, o cara fala assim, não, estou com câncer terminal, não quero cuidar da minha saúde, vou torar o pau em cachaça e tabaco né, porque eu quero, tal. O cara pode, né? O suicídio, autolesão, né? O cara que faz autolesão, né? Tatuagem é uma autolesão, por exemplo, né? Brinco, alagador, né? Modificações no corpo, né? Isso tudo não pode ser criminalizado, né? Então, a vida, né? Como eu disse, essa ideia de que a vida não é disponível é uma besteira, né? Agora, você permitir que outra pessoa disponha da sua vida é um grande problema daí, né? Daí, obviamente, as sociedades com níveis mais avançados de discussão sobre direitos humanos, biopolítica não, bioética, trazem, obviamente, a possibilidade da pessoa fazer eutanásia, né? Que é a pessoa tirar a própria vida, né? Mas com ética, com dignidade, né? Sem ato de violência, né? Ou seja, a partir do controle, né? Do tratamento, né? Ou seja, de um acompanhamento terapêutico, dando dignidade à morte, né? Nós somos uma sociedade capitalista, na realidade, ela tira vários aspectos muito comuns ao ser humano, né? O sono, né? O sonho, né? A gente não sonha mais, o sonho é visto como uma coisa ruim, o cara dormia, uma coisa terrível. Imagina o cara na escola, o jovem, uma coisa terrível ele dormir na cadeira, assim, uma coisa mal vista, na faculdade também. E o sono, né? E o sonho, que são coisas tão importantes para os seres humanos, né? Então isso é retirado deles, né? De nós, né? E a morte também, a morte se torna um tabu tão grande, né? Que a gente vê como a gente quer afastar ela o tempo todo. E nesse sentido, a gente meio que perde a vida lutando contra a morte, né? Ou seja, tentando durar para sempre, ser jovens eternos, né? Forever young, né? Bem, hoje eu estou cantarolesco. Vamos lá, pessoal. Então, aqui já encaminhando, pode ver uma aula mais curta, porque justamente nós vamos explorar isso em sala de aula, que é onde é mais importante, onde nós vamos aprofundar esses debates. Moral como bem jurídico.
Bem, pessoal, aqui é o seguinte, sob hipótese nenhuma, né, a moral não pode ser alvo de bem jurídico, porque a moral, ela é o quê, pessoal? Né? Moral é uma entidade individual, a moral, ela é variável, ela é diversa. Bem todo mundo, a moral do povo brasileiro, mas que povo brasileiro, cara pálida? Você está falando do quê? Qual o povo brasileiro? O povo brasileiro são milhares de povos, todos eles, né, sobre a hélice, sobre a batuta, sobre o varão do Estado brasileiro, esse Estado que foi constituído, reconstituído e reconstituído, mas o povo ainda está lá com moral, com morais, né, diversas, com comportamentos distintos, cultura, costumes. Então é óbvio que nós não podemos moralizar, né? Não podemos, não, o comportamento sexual tem que ser esse. Você não pode criminalizar numa sociedade decente apenas as sociedades, né, que são assim, né, sociedades vis, né, no sentido de respeito à multiplicidade do múltiplo, né, como diria Pierre Clastres. E aqui eu já deixo um abraço ao meu querido amigo Vander Wilson, que tem pesquisado isso e me auxiliado nesses estudos de antropologia política. Né? Então, ou seja, a gente não pode, né, imaginar que criminalizar comportamentos, ações, então vamos criminalizar, né, como se fez muito tempo nos países, inclusive nos países, né, ditos hoje como civilizados e portadores da liberdade. Né? A Inglaterra que matou, né, algumas pessoas por conta disso. Aqui tem aquele filme clássico, clássico não, um filme já bem interessante, que é sobre o jogo da imitação, eu acho, que é o cara que criou o computador, não é? Foi acusado de pederastia, sodomia, não lembro exatamente qual era o tipo, como é que chamava, né, na época, e punido, né? Então, agora veja, você não pode obrigar, obviamente, que a pessoa tenha o mesmo pudor, né? Ou seja, a moral diversa. Você não pode obrigar, não, você tem que ter a mesma moral que eu, e a minha moral diz que é um tabu danado você beber cerveja na sexta-feira. Daí não tá danado, né? Daí é pronto, virou uma sociedade que não é uma sociedade plural, né? Diversa, que permite o conflito, que me permita a diferença, a distinção, não é? Então, ou seja, né, você pode dispor do teu sentimento de pudor, agora você não pode fazer isso na frente dos outros, né? Aquela coisa absurda, né, cara, que esse aí que o presidente da República, aí, não, né, que logo ficará na história, né, daqui a alguns anos, do Golden Shower, né? Isso é uma coisa terrível, que ele está violando, ou seja, ele já é aquele ato já é uma violação ao sentimento de pudor, né, das pessoas que podem literalmente sair daquele lugar e não ver, e ainda assim se replica aquilo na internet diante de pessoas que têm acesso às redes sociais. Então, né, eu diria né, que tem que ter um cuidado. Agora, veja, essa pergunta final, né, e aqui lembrando que a partir disso nós vamos trazer o debate em sala de aula, né? Os regimes autoritários se fazem a partir dessa dobra com o bem jurídico, vai modificando o bem jurídico, tornando ele espiritualizado, tornando ele qualquer coisa, né? Tornando sentimento, traidor da pátria, né? Comunista, e começa a se criminalizar a política, de repente se reunir a grupo em rua já é perigoso para a ordem pública, e de repente você fazer parte de associações, sindicatos, grupos políticos pacíficos, grupos de clube de leitura, marxistas, leninistas, maoístas, grupos de sociologia durkheimianas, weberianas, né? Aqueles que estudam Goffman, blá, 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 e Deleuze e Guattari, tudo isso pode falar assim, ó, esses caras aí estão ferindo o sentimento nacional brasileiro, tá ok? E aí a pessoa pode criminalizar tudo. Então, tem que ter cuidado com isso. Né? Você permitir que os bens jurídicos sejam criminalizados a partir de uma visão concreta, de lesão visível, né? Que seja bastante clara a população, porque não adianta a gente ficar criminalizando coisa absurda, né? O crime tem que ser algo conhecido, algo evidente para todos. Se o cara, por exemplo, se não é todo mundo que acha que o cara tem um pé de maconha em casa deve ser criminalizado, isso não pode ser crime, porque crime tem que ser aquilo que é evidente para todo mundo. Para todo mundo é evidente que matar uma outra pessoa por causa de uma dívida é crime, né? Isso não tem dúvida, né? Violar a sexualidade de outra pessoa, alguém tem dúvida que uma pessoa que faz um ato que viola a dignidade e liberdade sexual de uma outra pessoa não deva ser punido, quer dizer, não deva, né, ser constrangido pelo direito penal? Não, ninguém tem dúvida. Agora, nem tudo isso, né, nem todos os crimes têm bens jurídicos tão evidentes assim, né?
tão evidentes. Então, acabam se tornando bens jurídicos que criminalizam moralmente. Né? Ou seja, você não criminaliza porque você quer proteger a saúde pública, você criminaliza porque você quer criminalizar determinadas populações, etc. Né? Então, nós vamos aprofundar isso em sala de aula. E lembrando o seguinte, eu pergunto para vocês e deixo a pergunta aqui, pessoal. Eu lanço a pergunta no ar para vocês me responderem no nosso encontro. E quem não responder, eu não vou lhe perguntar lá, quem não colocar no chat, quem não mandar lá, tá no grupo, eu quero ver se vocês assistem, né, esses vídeos aqui, porque pode ser que vocês nem assistam. Eu vou dar um ponto bônus, vou dar um boninhos aí qualquer. Tá? O direito penal pode prescindir do bem jurídico? Quando, por quê ou não? Pensa nisso, reflete aí e trazemos essa discussão no próximo encontro, tá ok? Então, demais, eu agradeço. Deixo aqui essa mensagem final, deixa eu pegar aqui a minha homenagem ao meu querido amigo, pai de Sofia, casado com a querida pesquisadora Jaque. Então, é isso aí, galera do Direito Penal. Até a próxima.